Justificação pela fé, sermão número 3.392, pregado por Charles Haddon Spurgeon no Tabernáculo Metropolitano em New Inn, na noite do dia do Senhor, 28 de abril de 1867. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Nesta noite desejamos pregar sobre esse texto, não meramente como uma questão doutrinária. Todos vocês creem e entendem o evangelho da justificação pela fé, mas queremos pregá-lo como uma questão de experiência, como algo percebido, sentido, apreciado e compreendido na alma. Creio que existem muitos aqui que não apenas sabem que homens podem ser salvos e justificados pela fé, mas que também podem dizer através de suas próprias experiências: justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, e que estão neste exato momento andando e vivendo no verdadeiro desfrute dessa paz. Visto que desejo falar do texto nesse sentido, peço que vocês me acompanhem, não somente com os ouvidos e com a atenção que tão generosamente costumam dedicar, mas também com os olhos de seu autoexame, perguntando a si mesmo a cada instante: eu conheço isso? Eu recebi isso? Fui ensinado por Deus nessa questão? Fui levado a entender essa verdade? A nossa esperança é que alguma pessoa para quem essas coisas até agora tenham sido meramente coisas alheias e, portanto, sem valor, seja guiada por Deus para se apossar delas, para que elas sejam valorizadas pela alma, pelo coração e pela consciência, e assim possa desfrutá-las e encontrar-se naquele estado que temiam nunca alcançar, a saber, em um estado de reconciliação com Deus, no qual alegremente desfrutam de paz com o Altíssimo. Nosso primeiro pensamento será algo simples, uma conversa séria a respeito de algumas descobertas preliminares que o homem faz antes de obter paz com Deus. Penso que essas descobertas de forma alguma são estranhas ao texto, ou meramente impostas a ele, mas que lhe pertencem apropriadamente. Veja que Paulo, antes de falar sobre a justificação pela fé, estava falando sobre pecado. Não seria possível dar uma definição compreensível sobre a justificação sem mencionar que os homens são pecadores, sem informá-los que eles quebraram a santa lei de Deus e que a lei, por e de si mesma, nunca poderia restaurá-los ao favor de Deus. Algumas coisas que irei falar agora são absolutamente necessárias, se não para o meu sermão, o serão certamente para o seu entendimento espiritual, mesmo que seja apenas um jota ou um tio, acerca do que é ser justificado pela fé. Então, quais são essas coisas? A primeira descoberta que, pelo Espírito de Deus, o homem é levado a fazer antes de ser justificado é que é importante ser justificado aos olhos de Deus. Muitas pessoas não sabem disso. Você pode entrar em uma loja nesta noite e encontrar um homem no balcão e perguntar a ele: você nunca vai a um lugar de culto? Não, ele diria, mas eu sou tão bom quanto aqueles que fazem isso. Como assim? Bem, eu sou muito melhor do que alguns deles. Como é isso? Eu nunca fracassei nos negócios, nunca enganei as pessoas com quem entrei em sociedade. Nunca contei mentiras, não sou ladrão, não sou um bêbado. Sou tão honesto quanto outros poderiam ser. E isso é bem mais do que você pode dizer sobre algumas pessoas religiosas. Ora, em parte, tal homem possui um bom caráter. Contudo, existe duas partes. Ele só consegue enxergar uma. Que ele deve ser justo para com o seu próximo. Ele vê isso, mas não consegue ver que o homem também deve ser justo para com Deus. E se esse homem realmente pensasse um pouco, veria que as maiores obrigações de uma criatura devem ser, não para com seus semelhantes, mas para com o seu Criador. E mesmo que um homem seja justo para com outro homem, ainda assim ele pode ser completamente injusto para com Deus. E por isso, ele não pode escapar da mais severa penalidade.
Mas, a maioria dos homens pensa que desde que cumpra as leis da terra, desde que dê a seus semelhantes o que lhes é devido, não importa se o dia do Senhor é objeto de desprezo, se a vontade de Deus torna-se apenas pretexto para a realização da vontade dos homens e se a lei de Deus é lançada ao chão e pisoteada. Penso que todos aqui irão colocar a mão na testa por um momento e pensar que, embora um homem possa ir diante do tribunal de seu país e dizer perante qualquer juiz ou júri e dizer: em nada tenho prejudicado o meu próximo, sou justo diante dos homens. Ainda assim, isso não torna o seu caráter perfeito, a menos que ele também seja capaz de dizer: e eu também sou justo diante da presença do Deus que me criou e de quem sou servo. Ele irá ter feito apenas uma parte, a parte menos importante da lei de Deus para ele. Nada pode ser mais importante para nós do que estarmos bem diante do grande Deus, a quem tão logo retornaremos no grande dia, quando ele disser: voltem, filhos dos homens. Devemos então dedicar nossas almas àquele que nos criou. Bem, você certamente pode ir comigo até aqui, o que é necessário. Você sente ou não em seu coração um desejo de ser justo diante de seu Criador? Sou grato por você pode responder afirmativamente. A próxima coisa é essa. Quando o Espírito de Deus leva um homem a Cristo, ele descobre que sua vida passada foi seriamente arruinada pelas graves ofensas à lei de Deus que cometeu. Antes de o Espírito de Deus entrar em nossa alma, nós estamos como que em um quarto no escuro. Não podemos ver nada. Não podemos ver as teias de aranha ou as próprias aranhas, as coisas sujas e repugnantes que podem estar escondidas ali. Mas quando o Espírito de Deus penetra na alma, o homem fica surpreso ao descobrir que ele é o que é. E especialmente se ele abrir o livro da lei e for iluminado pela luz do Espírito Divino, à medida que lê que a lei é perfeita e então compará-la com seu próprio coração e vida imperfeitos. Ele se sentirá mal quanto a si mesmo, com repugnância e, às vezes, desespero. Consideremos apenas um mandamento. Talvez haja alguns aqui que dirão: eu sei que fui muito casto durante toda a minha vida, pois o mandamento diz: não cometerás adultério, e nunca o quebrei. Sou puro nisso. Sim, mas agora ouça Cristo explicar esse mandamento. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus 5:28. Agora, então, quem dentre nós pode dizer que nunca fez isso? Se esse é o significado do mandamento, quem na terra pode dizer: eu sou inocente? Se a lei de Deus, como nos diz a Escritura, não lida apenas com nossas ações externas, mas também com nossas palavras, nossos pensamentos e nossa imaginação, e se ela possui um alcance tão amplo a ponto de chegar até a parte mais secreta de um homem, quem de nós pode se declarar inocente diante do trono de Deus? Não, queridos irmãos, vocês e eu devemos entender isso antes de podermos ser justificados, pois a verdade é que estamos cheios de pecados. E se eu disser que estamos tão cheios de pecados quanto um ovo está cheio com sua clara e sua gema? Somos todo pecado. A imaginação e o pensamento do nosso coração são maus, apenas maus e continuamente maus. Se alguns de vocês estão envolvidos com a ideia de que são justos, oro a Deus que os livre dessas ideias ilusórias e os faça enxergar quem realmente vocês são. Pois se vocês nunca enxergarem sua própria insignificância, jamais entenderão a total suficiência de Cristo. A menos que você seja derrubado, Cristo nunca o levantará. A menos que você se veja como perdido, nunca se importará com o Salvador que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. Essa é a segunda descoberta, que é importante ser justo diante de Deus, mas devido à espiritualidade da lei moral de Deus e à nossa consequente incapacidade de guardá-la perfeitamente, estamos muito longe de permanecer nessa posição.
Agora, temos outra descoberta a fazer, a qual é uma consequência das duas descobertas anteriores. A saber, é totalmente impossível para nós termos esperança de algum dia sermos justos diante de Deus, confiados em nossos próprios feitos. Devemos desistir agora e considerar isso como um caso totalmente perdido. O passado é passado e nunca poderá ser apagado por nós. E o presente, enquanto permanecermos na fraqueza da nossa carne, não é muito melhor que o passado e o futuro, apesar de todas as nossas boas esperanças de aperfeiçoamento pessoal. Provavelmente não será melhor. E assim, a salvação atrás das obras da lei se torna uma triste impossibilidade para nós. A lei diz: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Gálatas 3:10. Em certa ocasião, eu estava conversando com um dos judeus mais ilustres e nobres, e quando eu citei esse versículo para ele, pois ele acreditava ser perfeitamente justo, e acredito que se alguém pudesse fazê-lo baseado em sua própria conduta moral, ele honestamente alegaria isso. E então lhe perguntei: agora, baseado em sua lei própria, você tem permanecido em todas as coisas escritas nela? Não tenho, ele disse. Então, eu continuei, a maldição está sobre você. Então, como você espera escapar dela? E essa foi uma pergunta para a qual ele não teve qualquer resposta, pois é uma pergunta que, quando bem entendida, nenhum homem pode responder, exceto apontando para a cruz de Cristo e dizendo: ele se fez maldição por nós, para que pudéssemos ser abençoados. A menos que você e eu cumpramos perfeitamente a lei de Deus, pouco importa o quão perto possamos chegar da perfeição. É como se Deus tivesse confiado à nossa responsabilidade um vaso de cristal perfeito e tivesse dito: se você conseguir mantê-lo inteiro e assim o apresentar a mim, então você terá uma recompensa. Mas nós o trincamos, o quebramos. Ah, meus irmãos, muitos de nós o quebramos e o fizemos em pedacinhos. Mas vamos supor que apenas tenhamos lhe provocado uma rachadura. Então, mesmo nesse caso, perderíamos a recompensa, pois a condição era que ele deveria estar perfeitamente inteiro. E a mais leve rachadura é uma violação da condição sobre a qual a recompensa teria sido dada. Mesmo que você diga que nunca mais o danificará novamente, você já o quebrou. Você riscou o seu nome da lista de recompensas. Por vezes, parece difícil explicar às pessoas que, se elas violaram a lei em um ponto, então elas a violaram em sua totalidade. Mas não é tão difícil de entender quanto parece, pois se eu contar a um homem que está descendo uma mina de carvão em um elevador preso a uma longa corrente, que se ele quebrar apenas um elo dessa corrente, não importará que todos os outros milhares de elos continuem inteiros. Se apenas um elo for quebrado, então ele causará a queda do elevador e o pobre mineiro morrerá. Ninguém achará difícil entender. Todo mundo reconhece que isso é uma da lei mecânica. A força de uma corrente deve ser medida por sua parte mais fraca. E do mesmo modo, a força de nossa obediência a Deus deve ser medida exatamente no ponto em que ela falha. Infelizmente, a nossa obediência falhou e, através dela, jamais qualquer um de nós pode ser justo diante de Deus. Agora, quero parar por um minuto e refletir um pouco mais demoradamente. Todos vocês compreendem isso? Que é importante ser justo diante de Deus, que podemos ver que não somos justos e que não conseguimos ser assim? Estamos absolutamente convencidos de que, por nossa própria obediência à lei de Deus, é impossível sequer pensarmos em ser aceitos diante do Altíssimo? Eu oro ao Espírito Eterno que os convença de todas essas coisas. Ou você continuará batendo a porta até ter certeza de que Deus a fechou para sempre. E continuará subindo a montanha até cair de lá, até estar convencido de que é impossível escalá-la. E então,
desistirá de seu esforço desesperado e virá a Deus da maneira aceitável a Ele, que é bem diferente da sua própria maneira. Confio que estamos todos convencidos disso. Observemos mais uma descoberta preliminar. Um homem, depois de descobrir tudo isso, descobre subitamente que, na medida em que não é justo diante de Deus e não pode ser, está, no momento presente, debaixo da condenação. Deus nunca é indiferente ao pecado. Se, portanto, um homem não está em um estado em que Deus possa justificá-lo, ele está em um estado em que Deus deve condená-lo. Se você não está justificado diante de Deus, então está condenado nesse exato momento. É verdade que você não é executado imediatamente, mas a condenação pesa sobre você. E o sinal de que isso é assim é a sua incredulidade, pois quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3,18. Como alguns de vocês se levantariam de seus assentos hoje à noite se, de repente, tivessem sido informados que haviam sido condenados pelos tribunais de seus próprios países? Mas quando digo que foram condenados pelo tribunal do céu, isso desliza por sobre a consciência de vocês como gotas de água ou óleo sobre uma placa de mármore. E contudo, meus ouvintes, se vocês soubessem o significado daquilo que estou dizendo, e eu oro a Deus, o Espírito Santo, para que vocês saibam, isso faria seus ossos tremerem. Deus condenou vocês. Vocês estão fora de Cristo. Vocês quebraram a lei dele. Deus levantou a sua mão para punir vocês. E embora sua misericórdia dure por algum tempo, ainda assim os dias e as horas passarão. E em breve a condenação tomará a forma de execução. Então, o que será das suas almas? Vocês devem ter a sentença de condenação escrita em suas próprias almas, ou então nunca serão justificados, pois até que sejamos condenados por nós mesmos, não podemos ser absolvidos por Deus. Mais uma vez, paro e digo, você sente isso, meu querido ouvinte? Se sim, em vez de se desesperar, tenha esperança. Se você percebe a sentença de morte dentro de você, seja grato por isso, pois agora a vida lhe será dada pela graciosa mão de Deus. Tendo ocupado, talvez, muito tempo com isso, agora entramos imediatamente no texto para mostrar o conhecimento do Evangelho que nos foi ensinado pelo Espírito de Deus. Posso lhes oferecer o ensino do Evangelho através de algumas frases, a saber que, devido ao pecado, o caminho da obediência está para sempre fechado para o homem e, assim, nenhum de nós, podemos caminhar por ela até alcançar a verdadeira retidão. Deus agora decidiu lidar com os homens de uma forma misericordiosa, perdoando-os por todas as suas ofensas, concedendo-lhes o seu amor, recebendo-os graciosamente e amando-os livremente. Aprouve a ele, em sua infinita sabedoria, conceber uma maneira pela qual, sem prejudicar a sua justiça, ele pudesse receber os mais indignos homens em seu coração, torná-los seus filhos e os abençoar com todas as bênçãos que teriam sido deles, se tivessem guardado perfeitamente a lei de Deus, mas que agora chegarão a eles como um dom e uma graça imerecida da parte de Deus. Confio que aprendemos que existe um plano de salvação pela graça, e somente pela graça. E é uma grande coisa saber que, se é pela graça, não é pelas obras. É uma bênção nunca confundir em sua mente a doutrina das obras e a doutrina de receber pela graça, pois existe uma diferença essencial e eterna entre os dois. Espero que todos saibam que os dois não podem ser misturados. Se somos salvos pela graça, então não podemos ser pelos nossos próprios méritos, mas se dependermos de nossos próprios méritos, não podemos apelar para a graça de Deus, já que as duas coisas nunca podem ser misturadas.
deve ser somente pelas obras ou então somente pela graça? O plano de salvação de Deus exclui todas as nossas obras. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2:9. A salvação de Deus chega até nós com base na graça, pura graça somente. E esse é o plano de Deus, a saber que como não podemos ser salvos por nossa própria obediência, então devemos ser salvos pela obediência de Cristo. Jesus, o Filho de Deus, veio em carne, viveu uma vida de obediência à lei de Deus e, sendo achado na forma de homem, humilhou a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Em sua vida e em sua morte, o Salvador guardou e honrou completamente a lei que quebramos e desonramos. E o plano de Deus é este: não posso abençoá-lo por você mesmo, mas vou abençoá-lo por causa de meu filho. Olhando apenas para você, devo amaldiçoá-lo, mas lancei a maldição sobre ele. E agora, quando olho para você através dele, posso abençoá-lo, embora você não o mereça. Posso passar por cima do seu demérito, posso apagar os seus pecados como uma nuvem e lançar as suas iniquidades nas profundezas do mar, através do que ele fez. Você não tem méritos, mas ele tem méritos ilimitados. Você é cheio de pecados e deve ser punido, mas ele foi punido em seu lugar. E agora eu posso me relacionar com você. Essa é a linguagem de Deus, colocada em palavras humanas. Eu posso lidar com você em misericórdia através dos méritos de meu querido filho. É assim que o Evangelho chega até você. Se você crê em Jesus, se você confia nele, todos os méritos de Jesus são seus méritos e são imputados a você. Todos os sofrimentos de Jesus são os seus sofrimentos. Todos os méritos dele são imputados a você. Você está diante de Deus como se fosse Cristo, porque Cristo estava diante de Deus como se ele fosse você. Ele em seu lugar, você no lugar dele. Substituição, essa é a palavra. Cristo, o substituto dos pecadores. Cristo ficou em nosso lugar e suportou os raios da oposição divina contra todo o pecado. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós. 2 Coríntios 5:21. O homem agora fica no lugar de Cristo e recebe os raios da luz do sol do favor divino em vez de Cristo. E isso acontece através da confiança ou crença. O meio de Deus para unir você a Cristo é através da sua confiança nele. Tendo sido, pois, justificados. Como? Não pelas obras, esse não é o elo que nos une a Cristo, mas justificados pela fé. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus. Cristo oferece a Deus a substituição. Pela fé, nós a aceitamos e a partir desse momento Deus nos aceita. Queridos amigos, vocês sabem disso? Vocês foram ensinados sobre isso pelo Espírito de Deus? Talvez vocês tenham aprendido isso no Catecismo da Assembleia, quando você era apenas criança, e esse ensino tenha sido reforçado em todas as aulas que você assistiu desde então. Mas você conhece isso em sua própria alma e sabe que o caminho da salvação de Deus é através de uma simples dependência de seu querido Filho? Você sabe que aceitou isso e que agora está descansando em Jesus? Se sim, então você é 3 vezes feliz. Vamos adiante para falarmos sobre o glorioso privilégio desse assunto. Nós o guiamos, e espero que o Espírito de Deus também o tenha guiado, através das descobertas preliminares e da grande descoberta de que Deus pode nos salvar pelos méritos de outro. E agora, vamos observar esse glorioso privilégio, palavra
por palavra. Tendo sido, pois, justificados. O texto nos diz que todo homem crente está, no presente momento, perfeitamente justificado diante de Deus. Você sabe que Adão estava em um estado de pura inocência no paraíso. O mesmo acontece com todo crente. E é mais do que isso. Adão podia conversar com Deus, porque ele era purificado de pecado. E também temos acesso com ousadia a Deus nosso Pai, porque pelo sangue de Jesus somos purificados. Ora, não digo que esse seja o privilégio de alguns santos eminentes, mas aqui olho em volta para esses bancos e vejo meus irmãos e irmãs, dezenas e centenas deles, todos os quais hoje à noite são justos diante de Deus, perfeitamente, completamente, tão justos que nunca poderão ser de outro modo senão justos, tão justos que até mesmo no céu não serão mais aceitáveis a Deus do que são aqui nesta noite. Esse é o estado para o qual a fé traz um pecador pobre, perdido, culpado, desamparado e inútil. O homem pode ter feito tudo o que era ruim antes de crer em Jesus. Mas assim que ele confia nele, os méritos de Cristo se tornam seus méritos. E ele permanece diante de Deus como se fosse perfeito, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Efésios 5:27. Através da justiça de Cristo. Entretanto, observe o estado de justificação, os meios pelos quais o alcançamos. Somos justificados pela fé. O caminho para alcançar esse estado de justificação não é através de lágrimas, de orações, de humildade, de obras, de leitura da Bíblia, de frequentar a igreja ou a capela, de receber os sacramentos ou da absolvição sacerdotal, mas pela fé. A fé que é uma simples e total dependência e crença na fidelidade de Deus. Uma dependência da promessa de Deus pelo fato de que a promessa de Deus é digna de dependência. Fé é confiar no que Deus disse com toda a nossa força. Isso é fé. E todo homem que possui essa fé é perfeitamente justificado esta noite. Eu sei o que o diabo lhe dirá. Ele lhe dirá: você é um pecador. Diga a ele que você sabe que é, mas é justamente por isso que você é justificado. Ele lhe falará a você sobre a grandeza do seu pecado. Conte a ele sobre a grandeza da justiça de Cristo. Ele mencionará todos os seus tropeços e quedas, suas ofensas e os seus desvios. Diga a ele e diga também à sua própria consciência que você sabe de tudo isso, mas que Jesus Cristo veio para salvar pecadores e que, embora seu pecado seja grande, Cristo é absolutamente capaz de remover todos eles. Parece que alguns de vocês não querem confiar em Cristo enquanto ainda são pecadores. Vocês têm um tipo de fé confusa. Vocês confiam em Cristo como se pensassem que Ele poderia fazer algo por vocês. Então, você poderia fazer o resto. Eu lhes digo que, enquanto vocês olharem para si mesmos, vocês não saberão o que significa fé. Vocês devem estar convencidos de que não há nada de bom em si mesmos. Devem saber que são pecadores e que em seus corações vocês são tão grandes e terríveis pecadores quanto o pior e mais vil dos ímpios. Vocês devem vir a Jesus e renunciar às suas justiças fictícias e às suas pretensas bondades e devem tomá-lo como seu tudo e confiar nele. Quão maravilhoso é sentir ser pecado e ainda conhecer sua justiça. Os dois juntos.
sentir arrependimento por causa do pecado e ainda ter uma confiança gloriosa no sacrifício que tudo expia. Oh, se vocês pudessem entender a fala da noiva: eu sou morena, porém formosa. Cânticos 1:5. Nós éramos sujos e sombrios como o inferno. E, no entanto, nos tornamos formosos, graciosos, justos, amáveis, inexprimivelmente gloriosos pela justiça de Jesus. Meus queridos irmãos e irmãs, vocês podem sentir isso? Se vocês não podem sentir isso, vocês podem crer nisso. Então, vocês podem cantar nas palavras de Joseph Har: através do seu fiador, você é libertado. Suas mãos queridas foram perfuradas por você. Vestido com as vestes de seu Salvador, você é santo como santo. Pois assim você é aceito diante de Deus. Como Cristo é aceito, e apesar do pecado inato e da corrupção de seu coração, você é tão querido por Deus quanto Cristo é, e tão aceito na justiça de Cristo quanto Cristo é aceito em sua própria obediência. Já chegamos até aqui? Esse é o ponto sobre o qual quero inquirir esta noite. Você chegou tão longe, a ponto de saber que é através da fé que somos justificados? Se sim, conduzirei vocês a um passo adiante para observar, e nisso estou voltando, enquanto também está avançando, que justificados pela fé através de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí está o fundamento, a mola mestra. Aí está a árvore que contém o fruto. Somos justificados pela fé, mas não pela fé em si mesma. A fé em si mesma é uma graça preciosa, mas não pode por si só nos justificar. É justificação através de nosso Senhor Jesus Cristo. Por mais simples que seja essa observação, devo arriscar repeti-la hoje à noite, porque é difícil manter isso em mente. Mas lembre-se de que a fé não é uma obra que o Espírito realiza em nosso interior, mas uma obra de Cristo na cruz. Aquilo sobre o qual devo descansar, como minha esperança meritória, não é o fato abençoado de que agora sou um herdeiro do céu, mas o fato ainda mais abençoado de que o Filho de Deus me amou e se entregou por mim. Meus queridos irmãos, quando tudo está bem, há uma tentação de dizer: bem, agora está tudo bem comigo, pois sinto isso e sinto aquilo. Muito bem, essas evidências têm seus lugares, mas quando tudo escurece e em vez dessas evidências graciosas, você obtém evidências igualmente claras de que não é perfeito, então precisa clamar: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Romanos 7:24. Você descobrirá que, em vez de suas belas evidências, terá que correr para a cruz. Houve um tempo em que eu também pude sentir um grande consolo no que acredito ser a obra do Espírito de Deus em minha alma. Agradeço a Deus por isso e o bendigo por isso agora. Mas acredito que aprendi a andar por onde andava o pobre Jack, o vendedor ambulante. Eu sou um pobre pecador e nada mais, mas Jesus Cristo é o meu tudo em todos. Irmãos, esse é o solo em que devemos viver. Devemos edificar sobre essa rocha. Por vezes, no topo de algumas montanhas, os homens constroem plataformas de madeira para poderem subir um pouco mais alto. Bem, algumas dessas plataformas frágeis começam a tremer, mas quando você desce diretamente para o chão da montanha, ele nunca treme e você estará perfeitamente seguro ali. Às vezes, construímos plataformas precárias sobre nossas experiências e boas obras. Tudo muito feito da nossa maneira. Mas eles começam a tremer quando vem a tempestade. Que a sua alma se apegue à rocha.
por tudo o que o Espírito Santo fez por ela. E não dependa de mais nada do que dependia o pobre ladrão que estava morrendo na cruz, pois, visto que não possuía uma única boa obra, ele teve que agarrar-se somente no Cristo que estava morrendo. Oh, acredite em mim! Essa alma está no lugar mais seguro para se viver e no lugar mais abençoado para se morrer. Ninguém além de Jesus! Ninguém além de Jesus é necessário para um pobre pecador quando ele é salvo de seus pecados. E ninguém além de Jesus é necessário para um santo idoso deitado em sua cama prestes a dar seu último testemunho. Nada em minhas mãos eu trago, simplesmente a tua cruz me agarro. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por fim, para coroar tudo isso, existe um privilégio preciosíssimo que esses homens desfrutam. Temos paz com Deus. Eu sei que isso pode parecer uma frivolidade para pessoas insensíveis, mas não para aquelas que pensam. Não posso dizer que simpatizo com aquelas pessoas que fecham os olhos para as belezas da natureza. Ouvi falar de bons homens viajando por belas paisagens e fechando os olhos por medo de vê-las. Eu sempre mantenho os meus olhos o mais aberto possível, porque acho que posso ver Deus em todas as obras de suas mãos. E o que Deus se deu ao trabalho de fazer, acho que devemos nos dar ao trabalho de olhar. Certamente, deve haver algo a ser visto nas obras de um homem, se ele for sábio. E ainda mais deve haver algo valioso a ser visto nas obras de um Deus que é onisciente. É agradável dizer, quando você olha para uma paisagem iluminada pela luz do sol e sombreada por nuvens: bem, meu Pai fez tudo isso. E embora eu nunca o tenha visto, eu me deleito no trabalho de suas mãos. Ele fez tudo isso e estou perfeitamente em paz com ele. Então, enquanto você está lá, uma tempestade se aproxima. Grandes gotas começam a cair. Há trovões ao longe. Mas eles começam a ressoar cada vez mais alto. E então, surge um relâmpago. Agora, aqueles que não estão em paz com Deus podem correr e fugir. Mas aqueles que estão perfeitamente em paz com Ele podem ficar e dizer: bem, é meu Pai que está fazendo tudo isso. É a sua voz, a voz do Senhor, que é cheia de majestade. Adoro ouvir a voz do meu Pai. Eu nunca fico tão feliz como quando estou em uma grande tempestade. Então vêm os relâmpagos e eu penso: isso é apenas o brilho dos olhos de meu Pai. Agora, Deus está perto. Anteriormente, parecia que ele havia se ausentado do mundo. Mas agora, ele vem cavalgando sobre as asas do vento. Deixe-me ir encontrá-lo. Eu não estou com medo. Suponha que você esteja no mar durante uma tempestade. Você é justificado pela fé e diz: bem, que as ondas rujam, que batam palmas. Meu Pai segura as águas na concha de sua mão. Por que eu deveria ter medo? Deixe-me lhe dizer que vale a pena acreditar que Deus pode nos colocar em um calmo estado de espírito, ainda que um exército se acampe contra nós. É assim com o crente quando dificuldades passageiras surgem. Ocorre uma crise após a outra, ao ponto de parecer que até mesmo todas as instituições financeiras quebrarão. Nada é certo. O homem perdeu a crença e a confiança no próximo. Tudo está indo mal. Mas o cristão diz: Deus está no comando.
toda a economia mundial é administrada pelo grande rei. Que os homens façam o que quiserem, mas ele exerce sua autoridade em todos os lugares e todas as coisas servem ao seu poder. Eu sinto que Pai não pode me deixar seguir por um caminho errado, mesmo que Ele use sua vara sobre mim. Isso me fará bem, e eu lhe agradecerei por isso, pois estou em perfeita paz com Ele. E então, quando a morte chegar, poderei dizer: vou para Deus e fico feliz em ir, pois não vou como um prisioneiro para um juiz, mas como uma noiva vai para o seu marido. Como uma criança retorna da escola para os braços dos pais. Oh, é reconfortante ter esse sentimento de paz com Deus no momento da morte. Certamente, todo homem contemplativo sentirá isso. Agora, se você confiar em Cristo, será justificado pela fé. Sendo justificado, o seu coração sentirá que a perfeita paz é trazida a Ele, de modo que você receba a vontade de seu Pai com perfeita tranquilidade, seja o que for, quer seja a vida, quer seja a morte. Isso não importa para você, pois tudo está certo entre Deus e a sua alma. Oh, eu gostaria que fosse assim com todos os presentes. Pode ser assim se o Espírito de Deus o levar a descansar em Jesus. Assim será com você esta noite, meu querido amigo. Mesmo que você nunca tenha pensado que seria assim quando chegou aqui. Mas agora você vê tudo. É simplesmente crer, simplesmente confiar. Oh, creia nele! Confie nele e a paz com Deus dará uma alegria à sua alma que o mundo nunca foi capaz de lhe dar e tampouco será capaz de tirá-la de você. Antes, você a terá para sempre e sempre. Que Deus conceda essa paz a cada um de nós. Amém.